Graças ao Senhor. Quando nós temos momentos como esse, irmãos, momentos que o Senhor nos propicia, nosso temor é que esses momentos tão preciosos com o Senhor não sejam atrapalhados de alguma forma pela sequência do que nós vamos fazer aqui, porque é muito precioso estarmos na sua presença, lembrando do seu amor, adorando o seu nome. Então a nossa oração é que possamos seguir assim nessa manhã, nesse espírito de adoração, de rendição a Ele. E que o Senhor nos ajude ao continuarmos agora. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, quão precioso é lembrar do Teu amor. Quão precioso é adorar o Teu nome. Quão precioso é antecipar aquele momento em que estaremos na Tua presença. Quão incomparável Tu és, Senhor. Como desejamos este momento. Ó Senhor, quando as nossas fadigas vão se encerrar para sempre e estaremos diante do nosso Rei. Bendito seja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, enquanto não chega este momento, a seguirmos caminhando na Tua presença. A seguirmos lembrando que Tu abriste este novo e vivo caminho, através do véu, para que possamos permanecer diante de Ti, até que essa peregrinação termine. Dá-nos força e graça, Senhor. Fala conosco agora. Queremos também considerar na Tua palavra, encerrando esse tempo em que estivemos meditando sobre ela, Senhor. Completa aquilo que Tu queres nos dizer. Capacita-nos para isso, Senhor. Tanto o que fala, como os que ouvem. Que sejamos instrumentos Teus e que a Tua semente seja plantada no nosso coração. Regada pelo Teu Espírito, Senhor, para que Tu recebas a glória que Te é devida nas nossas vidas, Senhor. Aquela manifestação genuína e pura da Tua própria vida em nós, Senhor. Nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Vamos ler na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo 4. Desculpe, parei um pouquinho, estou 1 Timóteo 4. Isso, 1 Timóteo 4, 6 a 8. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Depois, na Epístola aos Hebreus, Hebreus no capítulo 5, versículos de 11 a 14.
A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios dos oráculos de Deus, os princípios da palavra de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós temos repartido nestes dias aqui sobre a lei do Espírito da vida. Nós estudamos a Epístola aos Romanos. Ao longo dessa epístola, nós temos estudado em que consiste essa lei. E fizemos uma revisão, repassamos as partes iniciais dessa epístola para entendermos aqueles fundamentos que nos são necessários. O fundamento da justificação, o fundamento da reconciliação, o fundamento da habitação do Espírito Santo, o fundamento da obra que Cristo realizou por nós e em nós. Ele não apenas fez algo por nós, né, algo objetivo, lá na cruz, mas Ele nos levou para dentro dessa obra que Ele fez. Isso é subjetivo, é algo que Ele fez em nós. Né? Nós não apenas recebemos o benefício da sua morte e ressurreição, a morte que perdoa todo o nosso pecado, e a ressurreição que nos dá a vida eterna, mas nós igualmente fomos colocados dentro dessa morte poderosa, e essa morte, ela se torna real em nós, para que o operar desse velho homem seja anulado, impedido. E a sua ressurreição opera dentro de nós também, para que essa vida nova se manifeste em ressurreição. Então, isso tudo é muito importante, né? Esses fundamentos são importantes e são eles que vão nos explicar como é que nós andamos segundo a lei do Espírito da vida. Eles são o fundamento pelo qual nós andamos nessa vida. Os textos que nós lemos hoje, agora, o texto de Timóteo, 1 Timóteo, e o texto de Hebreus, eles nos falam de exercício, né? Exercício. Em 1 Timóteo 4, Paulo fala a respeito de exercício espiritual e exercício físico, né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu já falei aqui para os irmãos em outra oportunidade que nós repartimos sobre o exercício da piedade, né? Paulo aqui diz que o exercício físico, para pouco, é proveitoso, né? E eu já tinha falado para os irmãos que a tradução mais correta aqui não é para pouco é proveitoso. Na verdade, é proveitoso por um pouco, né? Então, o exercício físico, ele é proveitoso, sim. Nós não devemos desprezar. Nós vivemos em dias que o exercício físico é tremendamente valorizado por muitas pessoas, né? Nunca houve tantas academias, tantos lugares, né,
de exercício físico, de pilates, de lutas e coisas desse tipo, nunca houve tanta adesão, né, não só entre os jovens, mas também entre pessoas de mais idade, ao cuidado com o corpo, né? Nós sabemos que isso não está errado, né? Não é errado cuidar do exercício físico. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele é o lugar aonde o Espírito Santo vai se manifestar. Nós já vimos aqui que nós somos corpo, nós somos alma e espírito. Nós sabemos que a parte mais nobre é o espírito. E é justo que nós aprendamos como o nosso espírito opera, como ele funciona, né? Foi isso que nós gastamos tempo tentando aprender aqui. A nossa alma, ela deve cooperar com esse operar do Espírito Santo. Mas o corpo também, ele precisa estar em condições de executar os comandos do Espírito através da alma. Então é justo que nós cuidemos do nosso corpo, né? Mas Paulo aqui diz algo importante. O corpo nós vamos usar por um pouco, até o dia em que o Senhor nos levar daqui ou que Ele nos arrebatar. Esperamos que seja o segundo, né? É a nossa expectativa, né? Porque aí seremos transformados, teremos um corpo de glória. Então o corpo nós mantemos em forma por um pouco. Mas o nosso espírito, o exercício do nosso espírito, não é só para agora, irmãos. O exercício físico é proveitoso por um pouco, mas a piedade, ou o exercício espiritual, para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então, o exercício espiritual, ele serve para agora. E ele serve para depois. O fruto do nosso exercício espiritual, ele tem valor eterno, ele permanece para sempre. Essa é a importância do exercício espiritual. Tem um irmão que escreveu um livro, o irmão Stephen Kong, amado irmão. E ele escreveu um livro que se chama A Ginástica da Fé. E nesse livro ele trata somente desse assunto, do exercício espiritual. É um livrinho muito precioso. Infelizmente não tem traduzido ainda para o português, mas ele trata justamente disso, como é importante que nós cristãos, aqui na nossa vida, entremos na academia do exercício espiritual e não saiamos mais. Aprendamos a exercitar o nosso espírito, aprendamos a fazê-lo funcionar adequadamente, né? É muito triste, irmãos, e nós já falamos sobre isso aqui, que parece que tem muitos cristãos que nem sabem que têm um espírito. Parece que tem muitos cristãos que eles receberam a mensagem da salvação, eles nasceram de novo, eles sabem que seus pecados são perdoados, eles sabem que têm a vida eterna, mas eles não descobriram que essa vida eterna está lá no seu espírito e que essa vida eterna deseja transbordar. Quando o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, ele terá em si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher ficou bem impressionada, porque ela tinha água naquele cântaro que ela tinha ido, o poço era um poço com uma escadaria na lateral, que as pessoas tinham que descer até lá embaixo, encher o cântaro e subir de volta, né, para trazer um cântaro de água. Mas o Senhor falou a respeito de ter uma fonte dentro. E aquela mulher ficou bem impressionada. Essa é a promessa do Senhor. Uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Isso é João 4. No capítulo 7 de João, o Senhor vai mais adiante. E ele, num discurso, em Jerusalém, ele fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em seguida, João interpreta aquele e diz que ele disse isso com respeito ao Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem. O Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia ido até a cruz. Mas nós vemos fonte a jorrar do nosso interior. A fonte, meus irmãos, é algo que não é só para nós. A fonte, quando tem uma fonte numa cidade antiga, assim, era o lugar onde as pessoas iam buscar água, né? Então, a fonte é algo que jorra, enche a nós e transborda para os outros. O rio é uma figura ainda mais forte. Rios de água viva fluirão do seu interior. Então, quando essas promessas nos são dadas a respeito do Espírito Santo, é importante nós sabermos o que isso significa para nós. Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso cooperar para que eu me torne essa fonte a jorrar, esse rio a transbordar? Então, o exercício espiritual, ele é aquele exercitar do nosso espírito que visa nos levar a viver uma vida dessa forma, experimentar o Senhor dessa forma, experimentar o seu Espírito lá dentro do nosso espírito, que ele transborde, né, que ele se manifeste. Para que essa fonte jorre, é importante que nós reconheçamos que em nós há um impedimento. Como nós já falamos aqui, irmãos, o Senhor completou uma obra a nosso favor e o Senhor nos colocou dentro dessa obra. Mas agora nós precisamos trazer essa realidade para o nosso andar. Sabe, isso funciona mais ou menos assim, como se nós tivéssemos recebido uma herança. O Senhor nos deu tudo o que está incluído na sua obra. E Ele nos disse, é nosso. É como se nós tivéssemos uma escritura de uma propriedade. Nós podemos fazer o seguinte: está aqui a escritura, eu coloco na gaveta e fecho. Estou feliz com a minha escritura. Estou satisfeito. Eu posso colocar uma moldura na escritura, colocar na parede. Essa é a minha escritura. Essa é a minha propriedade. Mas será que eu já fui lá um dia? Será que eu já tomei posse daquele lugar? Se é um terreno, será que eu já fui lá e já vi aquele terreno? Já preparei aquele terreno para construir algo lá? Alguém sabe que aquilo lá é meu? Muitas vezes nós fazemos isso com aquilo que nos foi dado em Cristo. Nós nos alegramos, nós botamos na moldura, nós cantamos, louvamos, mas será que nós já experimentamos tudo aquilo? A nossa maior surpresa é que tudo nos foi dado em Cristo, mas se nós formos lá ver o terreno, nós vamos ver que tem adversidades. Para começar, tem um invasor. Ele se chama velho homem. Ele se chama nossa velha natureza. Ele está acampado lá.
Ele não é dono, ele é um invasor. Mas a terra é nossa. O que alguém faz numa circunstância prática quando isso acontece? Né? Vai ao juiz, solicita reintegração de posse, o juiz concede, chama a força policial, tira quem está lá ilegalmente, para que possamos tomar posse. Talvez a analogia seja pobre, irmãos, mas nós somos chamados a fazer isso com as nossas posses. Nós somos chamados a possuir o que é nosso, a desalojar os adversários que estão no caminho e que querem impedir. O Senhor deu a terra de Canaã ao povo de Israel. Vocês lembram da história de Josué, né? Puxa vida, seria muito mais fácil, pense bem, né? Se o Senhor tivesse enviado o seu anjo e destruído com todos aqueles povos, né? E aí o povo de Israel entrava lá, cada um possuía a sua porção e ia viver tranquilo. Mas o Senhor tinha algo maior em vista. O Senhor queria ensinar o seu povo, ensinar a conquistar, ensinar a usar os recursos espirituais para que eles participassem da conquista. E o Senhor hoje nos chama a conquistar aquilo que é nosso. Ele nos deu já a sua obra completa, a sua redenção. E Ele nos chama a conquistar o que é nosso. Meus irmãos, tem um longo caminho. Tem muitas pessoas que parecem até aborrecidas com a vida cristã. A vida cristã consiste em ler a Bíblia um pouquinho, fazer algumas orações e algumas reuniões. Às vezes tem alguma coisa especial, um encontro dos irmãos, um piquenique, uma conferência, aí a gente fica feliz, vai lá, né? É isso aí a vida. Mas, meus irmãos, tem muito mais. O Senhor deseja que nós conquistemos essa plenitude de experiência com a nossa vida cristã. O Senhor tem coisas que nós não imaginamos, para que nós aprendamos no crescimento com Ele. Meus irmãos, não é apenas a questão da luta contra os nossos pecados. Isso é o início. Sem dúvida que nós devemos andar no Espírito. Sem dúvida que nós devemos constantemente colocar a carne e os seus feitos no lugar de morte. Sem dúvida que nós devemos identificar os movimentos lá dentro da vida do velho Adão, que sempre querem nos chamar de volta para aquela vida. Inicialmente, quando nós estávamos caminhando com o Senhor, nós tínhamos problemas com pecados talvez mais grosseiros, pecados mais graves, de desonestidade, de impureza, de agressividade. Às vezes, quando passam esses pecados, nós achamos que já estamos perfeitos, mas, irmãos, o Senhor vai nos mostrar as sutilezas da nossa carne. Vai nos mostrar como nós somos orgulhosos, como nós somos arrogantes sem nos dar conta, como nós desrespeitamos os nossos irmãos, irmãs, nossa família, em coisas pequenas. E assim nós vamos crescendo e vendo os feitos do velho homem. E sem dúvida, isso é parte do crescimento. Mas também a vida de ressurreição é parte desse crescimento. A manifestação do caráter de Cristo em todos os seus aspectos. Assim nós vamos crescendo. Esse é o propósito de Deus, crescer, crescer. E não é só o aspecto individual. Se nós ficamos só no aspecto individual, nós ainda estamos tão centrados em nós mesmos. Mas, irmãos, nós precisamos crescer porque o corpo de Cristo precisa de nós. Os nossos irmãos e irmãs precisam de nós. Isso começa em casa. O nosso marido, a nossa esposa precisa de nós. Nossos filhos precisam de nós. Nossos pais precisam de nós.
e aí a igreja como um todo. Por isso que nós precisamos crescer. Quando há muitos doentes, sempre uma comunidade, um estado, um país sofre. Por que há tantas campanhas, por exemplo, contra o tabagismo? Porque a gente sabe que isso traz doenças. E os governos sabem que isso são mais pessoas nos hospitais, isso sobrecarrega mais os médicos, mais a estrutura de exames, equipamentos, internações, cirurgias. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Quando as pessoas não crescem, quando os irmãos não crescem, o sistema começa a falir. A igreja começa a viver em torno de problemas, em torno da sobrevivência. Casais que estão prestes a se separar. Filhos que estão indo para o mundo. Pais cansados, sobrecarregados, angustiados. Meus irmãos, a causa disso é que nós não crescemos. E se nós não crescemos, nós ficamos expostos a nós mesmos, a este mundo e ao adversário de Deus, Satanás. Então, por isso, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós lemos lá em Romanos 8 alguma coisa sobre isso, e eu gostaria, irmãos, de enfatizar bastante aquilo que nós lemos do versículo 4 até o versículo 9, naquela leitura alternativa que nós fizemos. Quando Paulo diz assim, a partir do 4, Romanos 8, 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que são segundo a carne, pensam no que é da carne, mas aqueles que são segundo o Espírito, pensam naquilo que é do Espírito. Porque a maneira de pensar da carne é morte, mas a maneira de pensar do Espírito é vida e paz. Porque a maneira de pensar da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A mente da carne e a mente do Espírito. Então aqui nós vemos algo bastante importante. Nós devemos andar no Espírito. Mas nós temos em nós uma velha maneira de pensar. O Espírito Santo, ele não consegue atuar nessa velha maneira de pensar. O Espírito Santo, ele não poderá nos levar adiante na experiência cristã enquanto essa velha mentalidade, essa velha cultura estiver prevalecendo em nós. Romanos 12, já bem adiante de onde nós estamos, versículos 1 e 2 nos dizem algo relacionado a isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos falando da mente do Espírito, da mentalidade do Espírito. E aqui Paulo fala que não devemos nos conformar com esse século, com essa era em que nós vivemos, mas devemos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Somente por meio dessa renovação de mente é que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, é muito importante, quando a Bíblia faz essas afirmações, que haja da nossa parte um reconhecimento do que a Bíblia diz. Aqui Paulo está nos dizendo, a Epístola aos Romanos, a palavra de Deus está nos dizendo, que não devemos nos conformar a este século. A nossa carne, por natureza, ela tem uma mentalidade, ela tem uma maneira de pensar, ela tem uma cultura. Esse mundo, meus irmãos, João diz lá, o que tem nesse mundo? Quando ele diz, não ameis o mundo, né, as coisas que há no mundo, aí ele nos diz assim, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Na sua epístola, João nos diz que esses são os 3 elementos daquilo que há no mundo. A concupiscência da carne são os desejos da carne. Isso se refere aos nossos apetites carnais. Eles estão ali sempre. E o mundo, esse mundo que está aqui ao nosso redor, o mundo aqui em Criciúma, o mundo em Porto Alegre, o mundo inteiro, ele se organiza, ele foi organizado pelo seu príncipe, Satanás, de forma a despertar a concupiscência da carne. Essa é a cultura deste mundo. Então, meus irmãos, se vocês ligam uma televisão, se vocês acessam o seu Instagram, se vocês caminham aí pela rua, veem os outdoors, conversam com as pessoas, vão para o trabalho, o que vai haver ao redor de nós? A concupiscência da carne. Um mundo organizado para despertar esta concupiscência. Porque Satanás, quando ele escravizou Adão e os seus descendentes, ele os levou, todos eles, por todas as eras, a organizar esse mundo dessa forma. O cristão precisa entender que nos cerca uma cultura organizada segundo a concupiscência da nossa carne, os desejos da nossa carne. Não só a concupiscência da carne. João também fala da concupiscência dos olhos. Isso está muito relacionado ao desejo de posse, de ter. Isso está muito realizado à cultura do consumismo, que nos faz insaciáveis. Nós queremos ter mais que os outros, nós queremos poder mostrar que temos posse. Concupiscência dos olhos, viver em função daquilo que nós vemos e desejamos possuir. Esse mundo é assim. Apetites da carne, apetites dos olhos. Não somente essas 2 coisas, mas uma terceira, João fala. A soberba da vida. Nós desejamos ser reconhecidos. Nós desejamos ter um lugar nesse mundo. Nós desejamos que as pessoas saibam quem nós somos. Nós queremos, no nosso perfil de rede social, ser conhecidos. Nós queremos fazer o jornal da nossa vida com manchetes quase sempre positivas, né? As negativas não interessa divulgar. As vergonhas não interessa divulgar. Mas nós estamos cercados pela soberba da vida. O mundo é assim, as pessoas do mundo são assim. Irmãos, essa é a cultura que nos cerca. Nós somos
acostumados. A vida de Adão que está em nós, e que já vimos que ela não sai, ela não é removida no novo nascimento, ela está lá, ela está aguardando a oportunidade de se manifestar. O nosso Amã, ele foi enforcado, mas os 10 filhos de Amã estão por aí. E nós vamos viver catando esses filhos de Amã e colocando eles na forca. Já vamos ver sobre isso, como é que isso acontece, né? Mas assim, é muito importante que nós percebamos que nós vivemos, né, numa cultura hostil à vida nova, à vida eterna que nós recebemos. Essa cultura que nos cerca, ela não é neutra. Às vezes nós podemos pensar que estamos caminhando e é tudo tão tranquilo. Não, irmãos, é muito sutil. Existem coisas que são agressivas, que a gente olha assim, a gente sai fora, né? Não, eu não tenho nada com isso. Mas existem coisas que são sutis. É uma cultura. E Paulo diz: não vos conformeis com este século. Este século, essa era que nós vivemos, é uma era que procura nos conformar. Ela fazia isso na época de Paulo e hoje em dia faz isso de forma ainda mais agressiva. Aqui conformar significa fazer uma forma. Esse mundo deseja que nós tomemos um formato que ele estabeleceu. E Paulo nos diz: não vos conformeis. Reconheçam a forma desse mundo, reconheçam os intentos desse mundo de conformar vocês. O trabalho do Espírito Santo é nos conformar de uma outra forma. Vocês sabem muito bem, né, irmãos? Nos conformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Porque esse foi o propósito inicial. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Vocês percebem, irmãos? Lá no início, o homem foi feito para expressar a imagem e semelhança de Deus. O homem não foi feito para ser um Deus ou um semideus, não. Mas o homem foi feito como um ser criado que poderia conter a vida de Deus e manifestar essa vida em sua vida. Aquele propósito inicial agora está em curso nas nossas vidas de novo, sermos conformados. Então é esse o propósito para o qual nós somos chamados. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como é que começa essa transformação? Pela renovação da nossa mente, mentalidade, cultura. O que é cultura? Todo mundo sabe o que é cultura, né? Cultura lá do meu estado, cultura gaúcha, né? A gente vem aqui para Santa Catarina, vai para o Paraná, vai para o Mato Grosso, Goiás, até na Bahia, em Minas Gerais, a gente acha os CTGs, né? Centro de Tradições Gaúchas. E o pessoal está lá e faz churrasco, faz aqueles bailes gaúchos com música de gaita, né? É uma cultura, é uma cultura. São pessoas que vieram lá do Rio Grande do Sul e elas querem manter aqueles valores, né? Aquelas ideias. Em Porto Alegre está cheio disso, né? Aí as pessoas se vestem, né, com aquelas vestes assim, né? A gente vai para a campanha, nem na campanha usam aquilo, né? Não é, aquelas roupas não são... É só uma questão de algo, um ideal que as pessoas estabeleceram e elas cultuam aquilo. Isso se chama cultura. Mas isso aí são os aspectos mais, até nós diríamos assim, mais inocentes, mais, né, que a gente até aprecia das diferentes culturas dos povos. Mas a cultura, na verdade, são valores. A cultura são coisas que as pessoas valorizam e preservam. E este mundo, ele tem essa cultura. A cultura mundana, ela é contrária à cultura do Espírito.
Meus irmãos, quando o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele começou o Sermão do Monte, o que foi que ele falou? Ele falou aquelas bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? Está lá em Mateus 5, a partir do capítulo 3. Elas são exatamente o oposto do que tudo que a cultura desse mundo nos diz que é importante, que é bom, que é virtuoso. Humildes de espírito. No original é pobres em espírito. Não é pobreza no sentido assim de uma pessoa. Não. É que nós temos um espírito caracterizado pela pobreza. Nós reconhecemos a nossa incapacidade. E nós temos uma postura correspondente a isso, que nos leva a depender de Deus em todas as coisas. Humildes de espírito. Nós não temos um espírito arrogante, um espírito de autoafirmação. Não. Pobres, humildes de espírito. Os que choram são bem-aventurados. Você já pensou nisso? Os que choram. O que esse mundo nos diz? Esse mundo diz que nós temos que ser alegres. Inclusive, esse mundo provê meios para nós sermos alegres. Provê bebida, por exemplo. Se você não está alegre por conta própria, bebe bastante, você vai ficar alegre. Dá para ir adiante, usar drogas, fazer uma série de coisas. Mas esse mundo, ele defende a alegria. Irmãos, nós sabemos que o Senhor nos dá alegria. Mas aqui existe uma bem-aventurança para aqueles que choram. E esse choro não é choro por si mesmo, irmãos. Não. Isso aqui não está falando de chorar pelos nossos pecados. Choram porque veem este mundo tal como está. Choram porque veem a igreja tal como está. Suas vidas ainda não chegaram àquela plenitude que Deus deseja. É um choro, é um clamor diante do Senhor. Quando nós vemos o Senhor e o desejo do coração do Senhor, a condição deste mundo, nós choramos. Mansos. Nesse mundo, virtuoso é aquele que se impõe. Aquele que sabe chegar num lugar e se impor, mostrar a sua liderança, puxar as coisas para o lado que ele acha que é bom. Mas o Senhor fala em mansidão. Herdarão a terra. Fome e sede de justiça. Será que nós temos fome e sede de justiça, irmãos? Isso não tem nada a ver com política. Não pense em política aqui. É fome e sede da justiça divina, que falta tanto no mundo e no próprio meio dos cristãos na igreja. Misericordiosos. Meus irmãos, o mundo tem uma cultura, principalmente no trabalho. Tu tem que vestir a camiseta, tu tem que ir adiante, tu tem que ficar mais no trabalho. Sabe, o mundo tem uma cobrança, o mundo põe pressões. Mas o Senhor diz que são bem-aventurados aqueles que têm misericórdia. Aqueles que olham para os outros com misericórdia e não com crítica, não com cobrança. Como isso é difícil para nós, né, irmãos? Nós somos tão fortes em cobrar dos outros. Enxergar os defeitos é sempre a primeira coisa que nós vemos. Misericordiosos. Eu não vou ler todas essas bem-aventuranças, mas eu só quero deixar claro para os irmãos
pacificadores, limpos de coração, perseguidos por causa da justiça, injuriados. Isso são bem-aventuranças. Vocês percebem? Essa é a cultura do reino. A cultura do reino são de pessoas que aprenderam a cultivar essas virtudes. Como é que nós podemos ter a nossa mente transformada para isso? Essa é a nossa grande pergunta. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele usou uma expressão muito interessante. Efésios 1:3 nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Regiões celestiais é o lugar onde nós somos abençoados. A segunda menção desse mesmo termo é no versículo 20 do capítulo 1 de Efésios. Quando ele está falando da suprema grandeza do poder de Deus, né? Aí ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Tá? O termo aqui é o mesmo. Antes foi regiões celestiais, lugares celestiais, mas no original é a mesma coisa. Lugares celestiais, regiões celestiais, onde Cristo está assentado. Depois do capítulo 2, versículo 6 de Efésios. Lendo desde o 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui nós fomos colocados neste lugar. Nós já vimos que fomos abençoados lá. Nós já vimos que o Senhor está ressurreto e assentado lá. E agora, nós vemos que nós fomos assentados neste mesmo lugar. Capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. E finalmente, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, nós vemos aqui que o crente foi colocado nessas regiões. O crente foi abençoado nessas regiões. O Senhor Jesus já está assentado lá e nós também fomos assentados lá. A igreja deve estar lá, porque é lá que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, de principados e potestades. Isso não é algo futuro. Quando o Senhor levar a sua igreja gloriosa, no último dia, Ele vai arrebatar a sua igreja, vai levar, então aí finalmente o céu vai conhecer a igreja. Essa palavra agora, que está aqui, é agora. Agora na época de Paulo, agora hoje. Irmãos, isso é um milagre. A igreja ensina aos anjos a respeito da multiforme sabedoria de Deus. E nós combatemos espiritualmente, existe um combate espiritual nas regiões celestiais, ao qual nós somos chamados a nos engajar.
Meus irmãos, nós não vamos poder nos aprofundar nisso agora, não é o nosso tema, mas o que eu quero dizer assim, existe uma esfera de atuação, que é a esfera do cristão, que está acima deste mundo. São regiões celestiais. A transformação da nossa mente, a nova cultura, ela vem para que nós experimentemos esse novo contexto. Para que nós, ainda que vivendo hoje aqui na terra, possamos experimentar o céu na terra. Experimentar o céu na terra, meus irmãos, não significa que o paraíso do céu vai descer para nós e a nossa vida vai ser um paraíso. Significa que nós vamos experimentar as realidades celestiais que nós antes, porque não tínhamos o Espírito de Deus em nós, porque andávamos na carne, nós não tínhamos condições de ver. E agora nos foi dada uma capacitação espiritual para nós enxergarmos uma nova realidade, uma realidade celestial. Nós não precisamos nos apressar agora e dizer, como é que é isso? Como é que é ver as realidades celestiais? Meus irmãos, vamos começar reconhecendo este fato. Paulo em Efésios fala de viver nas regiões celestiais. E nós precisamos, de alguma forma, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero viver essa realidade, eu quero conhecer essas regiões celestiais, eu não quero me contentar em me levantar de manhã, ter somente algumas devoções, ir para o trabalho, me cansar, voltar para casa, encontrar minha família, quem sabe ir a uma reunião, ir dormir novamente. Eu posso fazer isso tudo, isso pode ser uma rotina externa, mas ao longo disso, Senhor, eu quero ingressar nessas regiões, eu quero conhecer esse contexto maior, eu quero ser emancipado dessa cultura mundana, dessa mentalidade da carne, e ingressar numa esfera nova, onde há coisas novas para aprender, para viver. Então, Romanos nos dá o caminho prático para isso. Nós vamos ver, irmãos, que quando nós lemos, por exemplo, Romanos 6,6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja tornado impotente e não sirvamos o pecado como escravos. O que está falando aqui? Está falando de algo que é passado. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. E muitos são aqueles que dizem, já acabou o velho homem, meu velho homem já foi destruído, eu não tenho nem que olhar para ele. Mas aí, leia Romanos 13, um pouco mais adiante, o mesmo autor, em Romanos 13, versículos 11 a 14. Olha o que diz aqui. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Salvação aqui no sentido da vinda do Senhor. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vocês percebem? O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, mas a carne ainda está ali. E se nós dispormos alguma coisa para a carne, ela vai avançar em nós. Se nós nos distrairmos com relação à carne, ela vai se aproveitar do espaço que foi dado.
Isso é uma realidade. Então Paulo está dizendo, sim, Romanos 6, foi crucificado. Romanos 13, nada disponhais para a carne. Como pode? Está ali. Acontece o seguinte, Romanos 6 nos fala de um decreto de Deus. E Romanos 13 nos fala de aplicarmos esse decreto ao nosso viver. Meus irmãos, nós desejamos aplicar a sentença de morte nos outros, né? Isso é fácil para nós, né? A gente olha os defeitos, as fraquezas dos outros, né? Nós estamos dispostos a aplicar a sentença de morte em nós mesmos? Se não existe essa disposição, nós nem começamos ainda essa caminhada. Se não existe esse reconhecimento, que é o Romanos 7, de que nós não habita bem nenhum, e pelo contrário, a carne está lá. Se esse reconhecimento não há, e esse desejo de aplicar a sentença de morte em nós mesmos, nós nem começamos. Então aqui vocês veem que existe o tempo passado, as coisas que Deus decretou, e o presente, o dia a dia, o cada momento. Por isso que Romanos 8 nos diz, né? Versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso aqui é aplicar essa sentença de morte, né? Isso aqui é carregar conosco esse decreto e apresentá-lo ao nosso velho homem, à nossa carne, cada momento em que ela se manifestar. Meus irmãos, muitas vezes a carne vai se manifestar e nós vamos, por causa da nossa fraqueza, nós vamos cair, vamos tropeçar. Isso ainda vai acontecer. Nessa caminhada, isso vai acontecer. Qual é a solução? Filhinhos, rogo-vos que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Isso está lá no primeiro capítulo de 1 João. Né? Então, se você falhar nisso, se a sua carne, se o seu amã se levantar lá dentro, para se orgulhar, para se esbaldar nos seus prazeres, nas suas vontades, e caso você tenha deixado passar isso, confesse ao Senhor, se arrependa. Se você ofendeu alguém com isso, por causa da sua carnalidade, peça perdão para essa pessoa, se humilhe e continue a caminhar. Essa é a dinâmica do crescimento cristão. É assim que nós crescemos. Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha aqui o que Paulo diz. Portanto, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Pois por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros,
uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isso aqui é transformação, mas vejam os tempos aqui. Fazei morrer, isso é presente. Tá? Despojai-vos, isso é presente. Mas no versículo 9 fala, vos despistes, isso é passado. No versículo 10 fala, vos revestistes, isso é passado. Então, irmãos, percebam, existe uma dinâmica, existe algo que é passado, estabelecido, verdadeiro. Nós já tomamos posição contrária ao velho homem, a favor do novo homem. Mas isso deve ser repetido, reforçado, confirmado, cada momento, cada dia da nossa vida. Cada dia nós devemos nos desvestir. Cada dia nós devemos fazer morrer. Cada dia, pelo Espírito, nós devemos mortificar. Os feitos da carne. Só que nós não fazemos isso em nós mesmos. Se nós tentarmos mortificar a carne, isso vai ser uma piada. Nós olhamos para aquele que já realizou isso, por nós e em nós. E nós dizemos, Senhor, minha carne está aqui, muito ativa. Tem misericórdia de mim. E agora, eu, no teu nome, aplico a sentença de morte sobre esse pensamento, sobre esse julgamento, sobre esse sentimento, sobre essa vontade, sobre essa falta de vontade. Eu aplico a morte do Senhor. E aí o Senhor vai vivificar. Nós vamos em seguida experimentar aquela ressurreição, que não é nossa, não é obra nossa, é o fruto do Espírito. Então, isso deve, irmãos, ficar muito claro para nós. Existe o tempo passado, a realidade do que foi feito em Cristo, e existe o dia a dia em que eu contemplo essa realidade e eu reafirmo a minha fé nessa realidade. Cada dia eu sou desafiado a crer. Por isso a palavra fé, o verbo crer, né, essas duas palavras, que no grego são muito similares, né, pistel e pistis, elas são palavras semelhantes. Em português, crer é o verbo, né, e fé é o substantivo. Mas essas duas palavras, elas habitam a Epístola aos Romanos em grande intensidade. Porque a fé é o que substancia estas realidades. Lembre-se, a fé nos foi dada. Você não precisa se esforçar para ter fé, mas você precisa se posicionar pela fé. A fé é uma faculdade, ela é algo que opera em nós. E aí, nós entramos no último ponto dessa mensagem, que é o fundamento da fé. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir por uma palavra de Cristo. Os irmãos me desculpem se o que eu estou dizendo é diferente da versão que os irmãos têm aí. É diferente da minha versão também. Mas isso aqui é uma tradução fiel ao sentido original. Tá? Eu vou repetir. Assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir por uma palavra de Cristo. Palavra de Cristo aqui não é logos, não é
a palavra como um todo, de Gênesis a Apocalipse, que deve habitar em nós ricamente. Mas aqui a palavra é rema, é uma palavra. Como é que a fé vem? Quando esse Logos que habita ricamente em nós, ele é, uma porção desse Logos recebe o sopro do Espírito Santo e ele se torna vivo, se torna rema para nós. Isso é que gera fé. A origem da fé é isso, é a palavra de Deus. Então, para nós sabermos o que são regiões celestiais, queremos conhecer as regiões celestiais? É difícil para nós imaginarmos o que sejam essas regiões celestiais? Nós sabemos que nós não vamos ser misticamente elevados para o céu e ficar lá. No máximo, alguns de nós, certamente não muitos, poderão ter uma experiência como o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não tinha termos, expressões para registrar o que ele tinha visto. Tão maravilhoso que era. Alguns de nós, alguns cristãos, podem ter essas experiências. No entanto, a palavra de Deus, ela quer nos dar uma mentalidade, uma cultura, uma base pela qual o Espírito Santo pode nos dar uma noção clara do que é viver nas regiões celestiais, o que é viver no Espírito, o que é viver com essas fontes de vida extravasando de nós, enchendo a nossa vida, enchendo os outros, enchendo a igreja. Mas para isso é necessário uma nova mentalidade. A fé precisa ter uma amarra firme. Essa fé precisa da palavra de Deus. O Espírito Santo também precisa dessa palavra de Deus como língua, como base. E por isso, meus irmãos, nós precisamos ser sérios com a nossa Bíblia. Eu gostaria aqui de ser muito prático com os irmãos. Quanto tempo nós dedicamos à leitura das Escrituras na nossa vida? Quanto tempo nós separamos para ler as Escrituras? Será que nós separamos apenas alguns minutos de vez em quando e ficamos satisfeitos? Sem a lavagem de água pela palavra, isso está lá em Efésios 5, né? Quando o Senhor fala da igreja, Ele está falando de mulheres e maridos, e aí Ele fala que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tendo-a lavado com a lavagem de água pela palavra. O que é essa lavagem? É a renovação da mente. É a limpeza de todos os padrões, de toda a herança dessa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É a palavra que nos lava disso, irmãos. E não adianta apenas a palavra que eu li há 5 anos atrás. Quando era jovem, eu li 5 vezes a Bíblia, e aquilo foi para mim. A lavagem daquela época foi feita, mas e a de hoje? Nós estamos aí no meio dessa poluição. Meus irmãos, nós não sabemos, nós estamos tão acostumados com esse mundo que nós andamos por aí tranquilos. Nós vemos as coisas aí e não nos escandalizamos. Mas esse mundo é uma fonte de poluição espiritual. E se nós nos achegarmos ao Senhor, se nós andarmos no Santo dos Santos, se nós formos enchidos com a palavra de Deus e o Espírito Santo encontrar essa liberdade de, pela palavra, renovar nossa mente, nós vamos começar a enxergar. A nossa intuição vai ser aguçada e nós vamos perceber coisas que nós não percebíamos antes. As pessoas vão nos dizer coisas e nós vamos perceber por trás daquelas coisas que as pessoas dizem, realidades espirituais, compromissos espirituais daquelas pessoas que nós nem conhecemos. A intuição vai funcionar. A nossa consciência, ela vai ficar muito aguçada, desperta. E coisas que nós fazíamos antes descuidadamente, elas começam
a nos chamar a atenção. Como Davi, nós começamos a temer cortar a orla do manto de Saul. Nosso coração começa a bater. Às vezes nós dizemos alguma coisa para a esposa, para o marido, para os filhos ou para os pais, nós dizemos alguma coisa e nós percebemos em seguida que a nossa consciência reprova o tom de voz. A nossa consciência reprova a observação que nós fizemos. Meus irmãos, às vezes nós vamos nos dar conta que a pessoa nem se deu conta. Às vezes a pessoa foi muito mais espiritual do que nós. Ela ouviu aquela coisa, talvez até percebeu, mas não foi afetada. Mas nós somos afetados porque a nossa consciência está sensível ao Espírito de Deus. Isso não é acusação. Isso não nos deixa pesados, mas isso nos faz voltar para o Senhor. Dizer, Senhor, isso não é teu. Eu não quero andar desse jeito. Nós vamos experimentar esse desejo de comunhão. As coisas que nos empolgavam tanto antes, coisas para fazer neste mundo, coisas para fazer com amigos, coisas de trabalho, distrações, lazer. Isso não é ilícito, irmão. Não, eu não estou condenando isso. Nós precisamos disso. Mas nós vamos ver que a função da comunhão do nosso espírito, ela nos puxa para outras coisas. Ela começa a nos puxar, nós começamos a encontrar prazer. Hoje nós partimos o pão aqui com os irmãos e a mesa do Senhor se torna um motivo de prazer. E nós começamos a desejar, quando é a próxima mesa do Senhor? Quando é a próxima vez que eu vou estar junto com meus irmãos e vou poder derramar o meu coração diante do Senhor, experimentar o seu amor na minha vida? Isso começa a ficar aguçado. Isso é ingressar na vida, nas regiões celestiais. Isso é desvestir-se das coisas do velho homem, revestir-se de Cristo, crescer no Espírito, crescer nessas funções da intuição, da consciência, da comunhão. Esse é o objetivo do Senhor para conosco. Romanos 8, nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Quando o Senhor estava na cruz, Ele clamou, Abba, Pai. Quando ele estava se encaminhando para a cruz, lá no Getsemane. Eu não falei a palavra adoção aqui, que diz nas traduções normalmente, porque o sentido aqui é o de filiação. Meus irmãos, entre os romanos, havia um processo. A família romana, o pai tinha lá os seus filhos. E o pai colocava os seus filhos sob tutores, pessoas que iam ensiná-los, e eles iam crescendo, iam aprendendo as coisas. Chegava um momento, ali 12, 13, 14 anos, às vezes até mais tarde, em que o pai via o crescimento daquele seu filho, e ele então chamava a família, chamava o sacerdote do paganismo romano, para que houvesse uma cerimônia. Essa cerimônia se chama a cerimônia da toga virilis, em latim. A toga é aquela vestimenta romana.
Até aquele momento, aquele filho havia vestido uma toga de criança. Mas agora, ele iria receber a toga de um filho maduro. E o pai iria designá-lo seu herdeiro. Herdeiro nos seus negócios, herdeiro na política, se fosse o caso, mas seu representante legal. A partir daquele momento, aquele filho assumia a responsabilidade por si próprio. Paulo aqui está falando de nós sermos tornados filhos maduros. Quem são os filhos maduros, espiritualmente falando? A resposta está ali no versículo 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que têm o seu espírito ativo, aqueles onde não é a alma que governa, não é a mente humana, não é o sentimento humano, não é a vontade humana. Não. Quem governa é o Espírito de Deus no nosso espírito. Esses são os filhos maduros. A palavra 16, o versículo 16, desculpe, ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas no 16, a palavra filho é uma palavra usada para designar filho pequeno. No original grego é teknon. É o filhinho pequenininho. Meus irmãos, desde o primeiro momento que nós nascemos de novo, nós sentimos no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Às vezes alguém pergunta: tu és salvo? Como é que tu sabe que tu és salvo? Nós podemos dizer versículos, coisa e tal, mas a suprema coisa no testemunho da nossa salvação é que nós dizemos: eu sei que eu sou salvo. Lá dentro de mim eu sei. Porque é o Espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos filhinhos, nascidos de Deus. Mas aqui, no versículo 14, é diferente. A palavra filhos não é teknon, é ios. É um filho crescido, é um filho capaz de assumir maturidade, de assumir responsabilidade, porque é maduro. Qual é a sua qualidade? Ele não apenas tem o testemunho que nasceu de novo, mas ele é guiado pelo Espírito Santo no seu espírito. Essa é a marca da maturidade. Queridos irmãos, lá em João 3, o Senhor explica para Nicodemos o que é o nascido de novo. Vocês lembram? Capítulo 3 de João, quando ele encontra Nicodemos, e uma das coisas que ele diz é assim: o vento sopra onde quer. Não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele não é governado por coisas que ele conhece, nem pela sua opinião, nem pela opinião dos outros. Existe algo no seu interior que o conduz. É o vento, o soprar do Espírito Santo. Ele sopra sobre a palavra de Deus. Ele sopra sobre essa nova cultura da mente renovada e ele conduz. Esse conduzir é misterioso. Muitas vezes leva à incompreensão. Muitas vezes leva ao estranhamento. Porque não é um caminho comum. Não é um caminho convencional. É o caminho do Senhor. E muitas vezes, não é sempre, mas nós vamos encontrar essas situações. Quando aquilo que o Senhor já deixou claro para nós, já confirmou o nosso coração, não é aceito pelos outros. E nós temos que seguir o Senhor. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, meus irmãos, que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir nesse assunto. Hoje, o Senhor chama
nós que somos nascidos de novo, a não ficarmos apenas como filhinhos. E é maravilhoso ser filhinho, é maravilhoso ter a certeza que nós somos filhinhos. Ele é o nosso Pai, o Espírito está em nós e testifica disso. Mas o Senhor nos chama para a maturidade, o Senhor nos chama a recebermos a disciplina do seu caminho, o Senhor nos chama para o caminho da cruz. Meus irmãos, esse caminho da cruz, ele pode às vezes parecer duro, porque ele vai exigir desvestir-se, ele vai exigir negar-se a si mesmo, ele vai exigir renúncia, sim, mas ele é um caminho de deleite, porque quando nós tomamos o fardo do Senhor, quando nós tomamos o jugo junto com o nosso Senhor, Ele nos diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O Senhor nos diz assim: o teu fardo é pesado, o teu jugo é pesado, mas o meu é leve. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. E Ele acrescenta: e achareis descanso para as vossas almas. A alma vai para o segundo plano. O governo da alma, o governo do eu, vai para o segundo plano, porque agora é o Espírito que vai governar. E a alma se sujeita, ela não é anulada de modo nenhum, ela é participante e cooperativa, mas ela está descansada, porque a responsabilidade não é mais dela, não é ela que tem que planejar, não é ela que tem que pensar, não é ela que tem que fazer o raciocínio, o cálculo, não é ela que tem que sentir as coisas ruins e se empolgar quando aparentemente são boas, não é ela que tem que resolver, decidir, não, ela apenas coopera com algo que vem de mais fundo, e isso traz à alma descanso. Esse é o caminho da cruz, irmãos. Esse é um caminho desejoso. Irmãos, não pense que o caminho da cruz são as coisas ruins que acontecem com você. Tem gente que diz assim: a minha esposa é a minha cruz, o meu chefe é a minha cruz, a minha doença é a minha cruz, o meu salário é a minha cruz. Irmãos, não. A Bíblia é muito clara em dizer que a cruz é algo voluntário. Você toma a cruz se quiser. Veja o versículo, lá de Mateus 16. O Senhor dizendo aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor está perguntando: você quer me seguir? Eu vou dar o aviso: se você quer me seguir, você tem que tomar a cruz, você tem que negar a si mesmo, não vai conseguir. Eu aviso vocês para uma questão de não ficarem frustrados, decepcionados com os resultados, mas se você quer realmente me seguir, se você quer ser um seguidor do Cordeiro, onde quer que eu for, é preciso negar a vida da sua alma, negar a primazia da sua alma. Não destruir a sua alma, de jeito nenhum, irmãos. Não anular a sua mente, a sua vontade, os seus sentimentos, não. Mas é preciso sujeitar essa independência, esse desejo de primazia da alma. Isso tem que ser quebrado. O Senhor avisa: se você quiser me seguir de verdade, então, negue-se a si mesmo. Então tome a sua cruz e siga-me. Aí sim, desprovidos dessas cargas, desprovidos desses pesos que nós trazemos conosco, nós veremos que o fardo do Senhor é leve. Aquela responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós é leve. E que o jugo do Senhor, aquela coisa que aparentemente é uma prisão da sua vontade, nós vamos ver que nós estamos ali no jugo, né, naquela canga de boi, carregando, né, puxando o arado, carregando a carroça. Nós vamos ver que o jugo do Senhor é leve porque Ele está ali. É o meu jugo. Ele está junto, carregando aquilo.
conosco. O jugo dele é suave. E nós achamos descanso para as nossas almas. Esse é o verdadeiro descanso que há no caminho da cruz. Portanto, irmãos, essa é a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus. Essa lei maravilhosa nos livra da lei do pecado e da morte. Por meio dessa lei, vivendo debaixo da vigência dessa lei, nós crescemos à maturidade para sermos filhos maduros. Nós experimentamos as regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa vida é uma vida de glória, é uma vida que nos leva de volta àquela experiência para a qual nós somos projetados lá no início, em Gênesis 1. Imagem e semelhança de Deus, transformados à imagem de Cristo Jesus, para a glória do nosso Pai. Que o Senhor nos dê, cada dia que ainda tivermos aqui nessa terra, irmãos, a disposição, a visão para caminharmos esse caminho. É um caminho de glória. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te louvamos pela tua maravilhosa palavra. Quão grandiosa é a tua palavra, quão grandes são os teus conselhos. Senhor, fala ao nosso coração. Usa, Senhor, tudo aquilo que te aprove nisso que repartimos, para edificar-nos, encorajar-nos, mover-nos adiante no teu caminho. Senhor, nós desejamos mais de ti, Senhor. Nós desejamos experimentar a plenitude do teu Espírito nas nossas vidas. Não só nas nossas vidas, mas nas nossas casas e famílias. E não só nas casas e famílias, mas na tua igreja, no meio do teu povo. Para que, Senhor, essa manifestação de vida seja testemunho, que convença o mundo, mas acima de tudo, que agrade o teu coração. Que tu sejas satisfeito, Senhor, até aquele dia em que tu vais ficar tão satisfeito, vendo o teu Filho em nós, que tu vai nos levar para ti, para sempre. Estaremos para sempre contigo. Nós te pedimos graça até lá, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém.